palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Recebamos a palavra do Senhor em nossos corações. Ouça, amados, medite e pratique a palavra do Senhor. O nosso texto de hoje está lá no profeta Isaías, em seu capítulo 43, apenas dos versos 1 a 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor. Estamos prontos ao teu mandar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, o nosso tema de hoje é águas, rios, fogo e Deus. Esse texto é por demais precioso e marcante em minha vida, como ovelha, como servo, como seminarista, como meu chamado e, finalmente, como a minha ordenação. Ao pregador da palavra e a ministração dos sacramentos. Foi há muitos anos atrás, já estão beirando quase 40 anos, quando o primeiro dia que eu estive na igreja, o pastor em que lá estava pregou Isaías 43, de 1 a 3. E hoje, nesta manhã, o Senhor me deu esse texto para mim e para minha esposa, como nosso devocional, como nosso maná maravilhoso nas nossas reflexões nesta manhã. Eu tinha dito para o Senhor, desde que eu recebi esse texto, e falei para ele de joelhos, uma certa feita que eu estava em casa, sozinho, passando por uma série de desafios, não conseguia dormir às 3 horas da manhã, mais ou menos. Eu liguei a televisão e apareceu um pregador, um pastor, pregando, e ele só falou Isaías 43, de 1 a 3, e disse, Deus te abençoe, e terminou, e eu não precisei de mais. E eu disse para Deus, toda vez que tu quiseres falar comigo de uma forma inequívoca, Senhor, de uma forma pessoal, gostosa, Senhor, profunda, fala comigo, Isaías 43, de 1 a 3. Amados, esse texto é profundo e nosso tempo é curto demais. Mas eu vou deixar algumas pepitas preciosas ao teu coração, à tua vida, para que também ele possa marcá-lo, para que também tu saiba que aquilo que Deus fez na minha vida e continua fazendo depois de quase 40 anos de ministério, pode também fazer na tua. O texto começa a dizer, mas agora, mas agora, mas agora, porque tinha muitas outras coisas que haviam acontecido antes do mais agora, como pode estar na tua vida. Muitas coisas aconteceram, ou talvez estejam acontecendo. Mas agora assim diz o Senhor, é o Senhor que diz. É o Senhor que quer falar contigo e a tua vida, as águas, os rios, o fogo, que você pode estar
enfrentando. E ele fala, amados irmãos, depois de muitas coisas, desculpem, que este pode ser o seu agora. Este pode ser o seu hoje. Deus nos prepara para enfrentar muitas coisas e antes que elas aconteçam, como águas, como os rios e como o fogo, que significam desafios, barreiras, lutas, choros, provações, lutas tremendas em nossas vidas. E você perguntaria como? Amados, no verso 1 Deus diz que fomos criados por Ele e que Ele nos formou, eu e você. Nós fomos formados pelo poder de Deus através das suas mãos. Ele nos soprou a vida e nos fez alma vivente. E Ele faz questão de registrar, amados, essa providência, esse ato único, quando Deus nos fez, porque nós éramos barros. Foi Ele que nos formou, foi Ele que te formou. E a primeira coisa que Ele diz depois disso é: não temas. Não temas. Não temas não é ausência de luto, de confronto, de lágrimas e provações. Não, amados, a Bíblia não nos autoriza isso. Não temas quer dizer que todas essas coisas poderão advir ou advirão sobre as tuas vidas, mas Deus estará contigo. Como Ele vai falar agora ao nosso coração. Deus é contigo. As lutas, naquilo que você não esperava, naquilo que tem apenas a impossibilidade como alternativa, aquilo que as pessoas já disseram, leva para casa porque não tem solução. Ele permite que as coisas cheguem a este ponto, difícil, incontornável, mas Ele está sempre perto, acompanhando. É porque também Ele disse: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluias. Nós somos filhos ímpares para um Deus único, amados. Ele nos contempla. Ele trabalha em nossas vidas de forma isolada, ainda que Ele interliga muitas vidas nesses trabalhos individuais de cada ser que Ele criou. Nós somos importantes para Deus. Todos nós nunca seremos isentos de provações, nunca, amados. Seja para nos corrigir, para nos fortalecer, para nos dar um novo caráter, amados, ou para nos capacitar, nos renovar, aumentar a nossa fé. E Ele então começa a dizer no verso 2, depois que faz essa declaração majestosa para cada um de nós e como a está fazendo para você neste hoje, neste agora. É porque Ele diz: quando passares. Esta é a minha afirmação, é a base na palavra do Altíssimo. Não é se acontecer, é que vai acontecer. Se não aconteceu, vai acontecer. Se está acontecendo, Deus já tinha falado. E se já aconteceu, Ele já agiu na tua vida. Mas o quando passares é irreversível. Quando passares pelo quê, pastor? Ele mesmo diz: passares pelas águas. Eu começo a lembrar que as águas são provações. As águas são percursos da nossa vida e nossa existência humana. Eu lembro lá da primeira água do Rio Jordão, lembra?
O Josué, depois de uma grande experiência, de ter convivido, aprendido e crescido com Moisés, e Deus disse para ele: meu servo é morto, passa-te o Jordão, porque toda a terra que tocares, a planta dos teus pés, eu serei contigo. Aleluia! Era necessário passar estas águas. Aleluia! Oh, Deus! Então Deus conduziu Josué a passar aquele Jordão, as águas amadas. Mas Deus continua a dizer: já disse, eu serei contigo quando passarem pelos rios. Talvez uma referência do Mar Vermelho. Via o povo de Deus, né? Estavam lá cativos no Egito por mais de 400 anos. Preparou Moisés para tirá-los. E eles começaram a marchar. Oh, Jesus e Moisés à frente. E se depararam com o Mar Vermelho. O rio. Eles se sentiram um lugar intransponível. Lá direito, lado esquerdo, montanhas irremovíveis. Atrás, o faraó, descumprindo o acordo que ele fez com Moisés. Arrependido, veio para matar os judeus. Desespero total. Angústia total. Saímos de lá e Deus vai nos deixar morrer aqui. Mas o Senhor diz a sua palavra: quando pelos rios eles não se submergirão. E Samuel e Moisés, desculpe, amados, Moisés se apresenta para Deus com o seu bordão nas mãos, e ele disse: porque clama a mim, toca nas águas. E Moisés então toca nas águas, amados, e as águas se abrem. Porque Deus disse: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Palavra cumprida do Deus Altíssimo. Diz que o povo de Israel, alguns chegam a dizer que quase 3 milhões de pessoas passaram a pés insultos, água de um lado, água do outro, e não foram submergidos. No entanto, após todo o povo passar, Faraó quis persegui-los, mas Deus não deixou. Aleluias! Porque as águas se fecharam e todos morreram, carros, os cavaleiros e os carros destruídos. Somente o Deus de Israel e o povo de Israel sobreviveu e passou a pé enxuto. E por fim Deus nos diz: quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu me lembro, e você também, da fornalha. Da fornalha, onde foi aqueles 3 jovens, aquecidas 7 vezes mais, para ter a certeza que eles seriam consumidos. Mas tem situações que Deus nos disse, né? Que ele vai junto, que ele disse que aqueles 4, que aqueles 3 que estavam lá não eram apenas 3, tinha mais um, o 4º na forma de homem. Deus cumpriu e continua cumprindo as suas promessas em nossas vidas. Quando a gente pensa que terminou, começa ainda maiores ainda. Mas Deus não importa, Ele tem uma promessa e uma solução para cada caso. Não importa, amados, o quanto piore, Deus será sempre com você, porque Ele é o nosso Senhor em todas as coisas. E Ele termina dizendo: e eu também, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Salvador em Jesus Cristo, seu Filho amados.
não importa as águas, não importa os rios, não importa o fogo que esteja agora sobre a sua vida. Deus é contigo, Deus é por você. Que seja assim na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus amado, obrigado por esta palavra. Renovaste mais uma vez o meu coração, Senhor. As tuas promessas, nenhuma delas, Deus, deixou de se cumprida na minha vida. Muitas águas já aconteceram, mas eu passei por elas. E algumas ainda passo. Rios, Senhor, e até mesmo fogo, Senhor. Mas tu esteve presente na minha vida e em tudo me deu livramento. Faça de igual forma, Deus, em nome de Jesus, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã, bastando apenas que ele crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que seja assim, Deus. Nós te agradecemos por tudo, por esta palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.